E para falar a respeito desse assunto, aqui comigo Roberto Azevedo, nosso comentarista, a gente está recebendo o presidente da Casan, Edson Moritz, agradecendo a gentileza de comparecer aqui aos estúdios do SCC-SBT para responder os questionamentos. Preciso fazer um parênteses aqui, né, Roberto, que desde do acontecido, a Casan, logo nas primeiras horas, já estava no local, a Casan com a sua equipe, o senhor, o Joel, enfim, para tentar, de uma certa forma, ajudar a resolver esse problema. O senhor acompanhou atentamente a matéria, presidente. Já começo transmitindo, né, o que foi dito ali, a afirmação do morador, o Fernando, em relação a esses problemas que, segundo ele, alguns moradores estão enfrentando no que diz respeito às indenizações. Boa tarde para o senhor e obrigado pela participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no SCC, neste horário aqui. Bom, quero aproveitar a oportunidade para conversar com o Fernando, né? O Fernando, tive uma conversa ainda há pouco ao vivo com ele, numa outra emissora. O Fernando é uma pessoa fundamental, foi fundamental, continua sendo fundamental na relação da comunidade com a Casan. Eu já homenageei o Fernando e faço aqui de pronto também, né? Ele foi a pessoa que conseguiu, no primeiro momento, liderar aquelas pessoas que estavam naquele sofrimento extremo. É da natureza do Fernando, ele é o presidente do Conselho Comunitário do SAPé, mas eu disse ainda há pouco para ele que a gente tomar um pouco cuidado com as generalizações, né? A gente tem que ser mais objetivo nas informações, é o papel dele, eu respeito o papel dele, mas o meu papel é dar dados objetivos, né? E eu vou começar pelo que ele fala lá, é verdade, em relação aos veículos, né? São 15 veículos que, de fato, nós vamos encontrando dificuldades, porque nós polinizamos aqui com órgãos de controle. Os órgãos de controle nos orientaram até onde a gente pode ir. E o pode ir dentro da legalidade. Isso, de fato, causa um problema para aquela pessoa lá. Eu reconheço isso e a Casan tem reconhecido isso. A questão é como a gente age sobre isso. Se nós já esgotamos ou já encerramos isso. Não, nós estamos buscando isso. Ontem fizemos uma nova consulta ao grupo de fiscalização. Temos uma solução que a gente vai tentar administrar hoje com terceiros, seja com os bancos, seja com outras empresas que possam adquirir os próprios carros para tentar resolver. Com relação ao pedido de desculpa, aquilo foi a minha natureza que pediu desculpa. Obviamente que é indesculpável, eu disse também que era indesculpável, né, para não ficar só pela metade. A Casan tem enormes responsabilidades sobre a comunidade do Monte Cristo, do Sapé. Óbvio que isso nunca vai ser resgatado, vai ficar na memória de todos nós, não é? O que a gente tem é objetivamente o que a gente fez, que é seguindo a orientação do governador Jorginho Melo, que é de atender com maior velocidade e com agilidade. Aquilo que a gente não consegue ser ágil, porque a gente está impedido eventualmente pela lei, porque nós somos subordinados à lei. Não é por falta de vontade. Agora, agilidade é aquela que nós, em 4 dias seguidos e 2 dias úteis, começamos a colocar já nos bolsos e nos recursos das pessoas o primeiro valor a título de antecipação, certo? Que foi o momento que entendeu de homenagear, atendendo uma quantidade no dia 9 já, certo? 22 pessoas e seguindo uma média de 22 pessoas. Mas não paramos por aí, certo? Nós, obviamente, começamos a alimentar essas pessoas, como devia ser, abrigar essas pessoas em 87 pessoas nos hotéis que nós fizemos. E hoje, para a gente fazer um balanço, 158 pessoas foram ressarcidas nos seus móveis, não é? Presidente, eu queria colocar o seguinte, desculpa interromper o senhor, viu, Roberto, até dentro do que o senhor está falando, a gente preparou aqui uma tela, olha só, do que foi feito pela Casan, presidente. Cadastro de famílias atingidas, 220 famílias cadastradas, 497 pessoas atingidas, 87 veículos recolhidos e 15 ruas atingidas. A próxima tela, por gentileza, também tem outros números aí importantes, dentro disso que o senhor falou, bens e serviços oferecidos, ó, cestas básicas, colchões e roupa de cama, alojamento e hotel por tempo indeterminado, kit de higiene pessoal, alimentação diária e acompanhamento médico e psicológico. Tem mais uma tela, né, irmão? Mais uma tela para a gente mostrar as ações aí da Casan. Indenizações pagas, 65 veículos, 158 bens móveis, 6 aluguéis e 122 despesas de pronto pagamento. Total de R$ 4.205.424. Dentro disso que o senhor está falando. Eu agradeço aqui a produção, parabéns pela produção, que ajuda, obviamente, para reforçar. O que importa é isso aqui está em processo de andamento permanente. Porque uma experiência dessa natureza, certo? Por mais que tenha boa vontade, é um aprendizado todo dia. A pergunta é, os canais da Casan continuam funcionando? Com o contato com a comunidade? Sim. Agora acabamos de ter uma reunião, que eu não pude participar, às 11 horas, recebendo mais informações. O que a gente faz com as informações? Analisa, com critério, com cuidado.
sempre partindo da premissa de que as pessoas têm que ser cuidadas com humanidade, com velocidade, no limite da lei. Esse tem sido o nosso norte, certo? Esse é um assunto que ainda vai perdurar. Certamente tem pessoas que não estão satisfeitas, tem pessoas que de fato não conseguiu atender. Essa é a realidade. A pergunta é, nós não vamos fazê-la? Nós vamos parar com isso? Nós não vamos continuar? Não. Essa é a orientação do governador, essa é a orientação da diretoria da Casan. Nós temos, obviamente, uma obrigação, né, e uma responsabilidade muito grande, né? Vimos os tapumes que ainda estão lá, a gente não conseguiu ainda remunerar todo mundo, tem pessoas que não voltaram para sua casa, ainda estão algumas em hotel, correto? Não. Mas a pergunta é, nesses 30 dias, certo? Nós evoluímos ou não evoluímos de uma situação crítica que era? Nós vamos parar com ela? Não. Não é os 30 dias, os 30 dias é uma convenção. Na verdade, a gente continua, todo mundo, a nossa equipe continua de plantão no Sion, que é a nossa base no balneário, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, certo? E nós, inclusive, diretores, com um canal aberto com a comunidade, e assim será, e assim continuará sendo feito. Presidente, parabéns pelo aniversário ontem, né? Muito obrigado. Tá fazendo 67 anos. Isso. Mas dentro desse quadro todo, que a gente observa que é muita questão específica. O carro foi um exemplo, Isso. Os veículos. Mas também a gente tem que imaginar, residências foram destruídas, imóveis, a história de famílias, né? Como o senhor disse, que é uma chaga que não vai ser dissipada agora. Perfeito. Mas aí a gente pensa, a casa, para quem pagava aluguel, tem um proprietário. Esse Isso. proprietário tem direito à indenização. Isso. O inquilino tem direito à indenização. Perfeito. Tudo que ele tinha dentro da casa tem indenização. Exatamente. Isso. Como lidar com questões tão específicas que a gente está falando desse universo de pessoas atingidas? Na verdade, a gente estabeleceu, né, primeiro a gente chamou de imóveis, né, que é a recuperação. Vou dar um exemplo concreto. A gente tinha todo um inventário de fotografia. Vamos pensar assim, tem uma pessoa que tem uma televisão 20 polegadas, 50 polegadas, 60 polegadas. No nosso caso, a gente, na antecipação, a gente estabeleceu um limite de 70%, que a gente estabeleceu, porque é o critério que o tribunal recomenda, a gente vai pegar um preço médio. Então, um preço médio de 50, mas quem tem 70 recebeu o valor de 50. Por isso que a gente pagou 70%. Ora, agora o proprietário volta para conversar conosco na indenização material, para a gente complementar o valor, primeiro ponto. Os imóveis, na verdade, a gente retornou, se tiver as correções, a gente faz, ou dá o dinheiro para ele corrigir, porque ele vai contratar o empreiteiro. As 7 casas que foram destruídas, é o recurso que está sendo dado para ele construir, é o proprietário, é o inquilino. Tudo isso é caso a caso que a gente trata, certo? Não tem uma regra específica. A gente olha o caso concreto, ainda que tenha uma regra. A casa não vai construir casa para ninguém, não é obrigação, nem a competência dela. Ela dá o dinheiro para que ela faça isso. Obviamente, faltou um outro recurso, ela volta conosco, mostra para nós a realidade. É isso que a gente tem que acompanhar, que é o dia a dia desse processo. Tal a complexidade que é o caso a caso, Roberto. Olha, o senhor assumiu a Casan exatamente naquele período desta, podemos chamar de tragédia, que é uma tragédia humana. Embora não tenhamos vítimas, ainda bem. Mas eu pergunto para o senhor, a Casan já vinha de um processo de ataque. Havia uma denúncia, ainda sendo investigada pelo Tribunal de Contas do Estado, que num pagamento de uma dívida que a FUCAS tinha com a Casan, que é o braço social da empresa, para os funcionários, houve compra de ações de uma empresa que produzia queijo. Essa empresa faliu, que a Casan hoje teria um rombo aí de 17 milhões de reais. Não é muita crise para uma empresa só, em tão pouco tempo? Eu acredito que sim, né? Eu vou chamar do passivo da empresa, né? E eu poderia te enumerar tantas outras que eu encontrei lá quando assumi. Essa no particular, né? Existe, obviamente, esse processo é um processo que está no Tribunal de Contas sendo examinado, é competência do Tribunal de Contas, certo? Isso não exime de responsabilidade. Eu tomei conhecimento disso assim que assumi a presidência, é um assunto muito complexo, né? E esse assunto, inclusive, diz respeito a outras entidades do grupo, do governo, para ter uma informação, né? Tem um diretor da empresa que não se comunica, ninguém conhece, nem conhece a realidade. Eu quero dizer que eu já pedi, então, nós já temos procuradores que já foram lá, certo, há um tempo atrás, não foram bem recebidos, né, por essa pessoa. Então, ontem, inclusive, eu tive uma reunião sobre esse assunto e estou pedindo para uma pessoa no Rio de Janeiro para primeiro identificar se a fábrica está funcionando, se a loja que estava lá aparentemente não está, se tiver fazer uma compra, certo? Para tentar achar esse indivíduo que está lá, que tem o título de diretor da empresa, certo? Não, porque não dá para a gente deixar esse assunto em aberto. A Casan tem responsabilidades, certo? Eu tenho, inclusive... Dinheiro público, né, dinheiro público. Esse é um assunto, inclusive, que não é da competência exclusiva da diretoria nem minha, é do Conselho de Administração
da empresa, para onde esse assunto está remetido, então está no controle do Conselho de Administração, mas o meu entendimento é que nós temos que avançar para tentar resolver essa questão, esclarecer ela de pronto, né? Acho que esse é um assunto que não pode ficar, né, dessa maneira, com só perguntas, não, nós temos que ter respostas para esse caso. Presidente, a gente quer agradecer em nome de todo o grupo do SCC-SBT a participação do senhor aqui no SCC Meio Dia. A gente está ao lado da comunidade, a gente também não quer fazer críticas somente negativas, né? Aliás, tem a crítica positiva e negativa, mas a gente sabe também que a Casan está com a boa vontade de resolver esse problema, porque, repito, desde as primeiras horas a gente tem acompanhado o trabalho do senhor e de todos os diretores. Então, obrigado pela transparência, porque em muitas situações é mais fácil colocar a resposta através de uma nota. E o senhor está aqui, ao vivo, para responder todos os questionamentos. Então, obrigado pela participação e que tudo isso termine bem, viu, presidente? São os nossos votos. Muito obrigado pela possibilidade de estar participando desse programa. Tá certo. Obrigado. Daqui a pouco tem mais Roberto Azevedo.